Às 13 horas e 51 minutos de domingo, 16 de agosto de 2026, um conhecido de Hayden Panettiere pegou o telefone dentro de um apartamento no Judson Mill Lofts, no número 701 da Isley Bridge Road, em Greenville, Carolina do Sul, e ligou para a emergência. Policiais e paramédicos chegaram minutos depois. Tentaram reanimá-la ali mesmo. Não conseguiram. Hayden foi declarada morta no local, aos 36 anos. 5 dias depois, na sexta-feira, ela completaria 37. O Departamento de Polícia de Greenville informou que a investigação preliminar não apontou sinais de crime nem circunstâncias suspeitas, e que o caso está sendo apurado em conjunto com o gabinete do legista do condado. A causa da morte não foi divulgada. Neste momento, ninguém sabe ainda por que ela morreu. Mas existe uma coisa nessa história que quase ninguém percebeu. 3 meses antes daquele domingo, em maio deste ano, Hayden Panettiere publicou um livro. Passou cerca de 2 anos escrevendo. Deu a ele um título que hoje soa diferente. Esta sou eu, um acerto de contas. Lá dentro, contou coisas que nunca tinha dito em toda uma vida diante das câmeras. Uma vida que começou antes mesmo de ela aprender a andar. O vício, a depressão pós-parto. A noite em que, aos 18 anos, foi levada por uma amiga até um quarto onde um ator famoso a esperava. A decisão de 2018, que ela própria chamou de pesadelo acordado. E a culpa que carregou depois de perder o irmão. Quando perguntaram por que tinha decidido escrever aquilo, ela respondeu que sabia exatamente o que viria junto com o livro, que precisou se sentar consigo mesma para decidir, e que concluiu ser mais importante contar as próprias histórias e limpar a lousa de vez. Nas horas seguintes ao anúncio da morte dela, esse livro voltou ao primeiro lugar da lista de biografias mais vendidas da Amazon. Este vídeo é sobre o que Hayden Panettiere escreveu naquelas páginas, e sobre por que ela sentiu que precisava escrever agora. Fique até o fim, porque a última coisa que ela disse publicamente sobre esse acerto de contas muda completamente a forma como você vai olhar para a data de maio de 2026. Se você valoriza história contada com fonte e sem invenção, o botão de inscrever está logo aí embaixo. O like ajuda mais do que você imagina. Antes de aprender a andar, Hayden Panettiere já estava diante de uma câmera. A mãe, Leslie Vogel, tinha sido atriz de novela americana, com passagem pela produção Loving, e foi ela quem começou a inscrever a filha em comerciais quando o bebê ainda tinha meses de vida. O pai, Alan Panettiere, conhecido por todos como Skip, era capitão do Corpo de Bombeiros de Nova York. A família morava em Palisades, uma cidadezinha às margens do rio Hudson, a menos de 1 hora de Manhattan. Não era uma casa de Hollywood, era uma casa de bombeiro, com uma mãe que sabia como funcionava a indústria por dentro. No dia 1º de fevereiro de 1994, com 4 anos de idade, Hayden entrou pela primeira vez no set da novela One Life to Live, da rede ABC, para interpretar Sarah Roberts, filha de um dos casais mais populares da trama. Aqui vale uma observação, porque a imprensa americana diverge nesse ponto. Parte dos veículos diz que ela tinha 4 anos, outra parte diz 5. A data de estreia e a data de nascimento resolvem a discussão. 4 anos. Ela ficou no papel até janeiro de 1997, somando 27 episódios. Não houve pausa. Do mesmo ano em que saiu de One Life to Live, ela entrou em Guiding Light, novela da rede CBS, como Lizzie Spaulding. Foram 47 episódios, até o ano 2000. Quer dizer, entre os 4 e os 10 anos de idade, Hayden Panettiere trabalhou praticamente sem interrupção em 2 das novelas mais longevas da televisão americana. E aqui está um detalhe que quase ninguém sabe sobre ela. Em 1998, aos 9 anos, Hayden dublou a personagem Dot no filme da Pixar Vida de Inseto. A trilha e a narração do projeto renderam a ela uma indicação ao Grammy. Não uma indicação ao prêmio infantil. Uma indicação ao Grammy, que a colocou na lista das 5 pessoas mais jovens já indicadas na história da premiação. Ela também foi indicada ao Young Artist Award pelo mesmo trabalho. 9 anos de idade. No mesmo ano, apareceu na comédia romântica Ninguém é Perfeito, ao lado de Jennifer Aniston e Paul Rudd. 2 anos depois, em 2000, veio o papel que a apresentou ao público de cinema do mundo inteiro. Cheryl Yost, a filha do técnico em Duelo de Titãs, contracenando com Denzel Washington.
Ela tinha 10 anos e roubava a cena de um dos maiores atores vivos. Também emprestou a voz ao desenho Dinossauro, da Disney. E, ainda menina, fechou um contrato com a Neutrogena que a manteria como rosto mundial da marca por quase 10 anos. Vista de fora, era a infância dos sonhos. Vista de dentro, segundo a própria Hayden contou décadas depois, era outra coisa. Na sinopse oficial do livro que ela publicou em maio deste ano, está escrito que aquilo que começou como um trabalho divertido para uma criança tomou um rumo decididamente mais sombrio conforme ela crescia, e que o livro expõe a pressão e a exploração que jovens artistas enfrentam antes de terem idade para saber quem são. A reportagem do Hollywood Reporter sobre o livro descreveu a infância dela como a de uma criança atriz submetida à vontade de uma mãe excessivamente empenhada na carreira da filha. Ela mesma resumiu o problema numa frase, ao explicar por que finalmente decidiu escrever. Com que facilidade alguém pode tomar controle da sua história e depois da sua vida? Aos 17 anos, Hayden Panettiere seria escalada para interpretar uma adolescente indestrutível, uma garota que se machucava e o corpo se regenerava sozinho. O papel a transformou em estrela internacional da noite para o dia. E um ano depois, aos 18, dentro de uma festa, aconteceu com ela algo que ela levaria mais de 17 anos para conseguir contar em público. Em 2006, a NBC estreou uma série sobre pessoas comuns que descobriam ter poderes. E a frase que virou o slogan da temporada inteira, repetida em outdoor, camiseta e chamada de intervalo em todo o mundo, era sobre a personagem de Hayden. Salvem a líder de torcida, salvem o mundo. Ela tinha 17 anos. O papel era Claire Bennett, uma adolescente que se cortava, se quebrava, caía de lugares altos e o corpo se regenerava sozinho. Uma menina que não podia ser destruída. Vale parar nessa ironia por um segundo, porque ela é da própria história. A atriz que ficou mundialmente famosa interpretando alguém indestrutível passaria as 2 décadas seguintes escrevendo, em entrevistas e finalmente num livro, sobre exatamente o contrário. Heroes ficou no ar de 2006 a 2010. Nesse intervalo, Hayden deixou de ser a menina das novelas e virou capa de revista, rosto de campanha global e alvo permanente de tabloide. Ela também namorou dentro daquele universo. Primeiro, Stephen Colletti, ator de Laguna Beach e One Tree Hill, entre 2006 e 2007. Depois de 2007 a 2009, Milo Ventimiglia, seu colega de elenco em Heroes. Esse segundo namoro virou assunto nacional nos Estados Unidos, por um motivo específico. Os 12 anos de diferença de idade entre os dois. Ela tinha 18 quando começou, ele tinha 30. E foi nessa mesma faixa de idade, aos 18 anos, que aconteceu o episódio que ela só conseguiria contar em público 17 anos depois. No livro publicado em maio deste ano, e numa conversa com o apresentador Jay Shetty no podcast On Purpose, Hayden contou que foi levada por uma pessoa que ela considerava amiga até um quarto, onde um ator famoso a esperava despido e que lhe disseram para entrar na cama com ele. Ela nunca revelou publicamente o nome do ator. O que ela quis explicar não foi quem estava naquele quarto, e sim uma coisa mais difícil de aceitar. Nas palavras dela, mesmo achando que era capaz de tomar decisões saudáveis e seguras naquela idade, ela não tinha condição de estar plenamente consciente do que acontecia à sua volta. 18 anos. Já era legalmente uma adulta. Trabalhava desde os 4. E ainda assim, segundo ela mesma, não tinha ferramenta nenhuma para entender o que estava acontecendo. Em 2009, num lançamento de livro de um amigo em comum, Hayden conheceu Vladimir Klitschko, ucraniano, campeão mundial dos pesos pesados, detentor dos cinturões da Associação Mundial de Boxe, da Federação Internacional e da Organização Mundial. 1,98 m de altura, 12 anos mais velho que ela, exatamente a mesma diferença do namoro anterior. Os dois começaram a namorar pouco depois. Não durou de primeira. Em 2011, eles se separaram, e a imprensa americana atribuiu o fim à dificuldade de sustentar um relacionamento entre 2 continentes, com ela filmando nos Estados Unidos e ele lutando na Europa. Hayden namorou então o jogador de futebol americano Scottie McKnight, ex-receptor da Liga Profissional, entre 2011 e 2012. Mas em 2013, os dois voltaram, e o anúncio do noivado aconteceu de uma forma que ninguém teria como prever. Ao vivo num programa de auditório americano,
com Hayden entrando no palco com uma jiboia enrolada no pescoço. O que veio nos 18 meses seguintes daquele noivado é o coração desta história. Foi ali que ela ganhou o papel mais importante da carreira. Teve a única filha e começou a viver uma coisa que ela levaria anos para conseguir nomear. Em 2012, Hayden Panettiere assinou com a rede ABC para interpretar Juliette Barnes, uma cantora country ambiciosa, arrogante e emocionalmente destroçada na série Nashville. O papel lhe rendeu 2 indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Ela ficou na série por 6 temporadas, até 2018. E aqui, esta história deixa de ser uma biografia comum e vira outra coisa. Em 2013, veio o noivado com Klitschko. Em 2014, a gravidez. Os produtores de Nashville tomaram uma decisão que na época pareceu apenas prática. Em vez de esconder a barriga da atriz com bolsas e ângulos de câmera, escreveram a gravidez dentro da trama. Juliette Barnes engravidou junto com Hayden Panettiere. No dia 2 de dezembro de 2014, nasceu Kaia Evdokia Klitschko, a única filha dela. Cerca de 4 meses depois do parto, Hayden procurou ajuda profissional. Foi diagnosticada com depressão pós-parto na própria clínica onde se internou. Segundo o que ela contou anos mais tarde no programa Red Table Talk, aquela primeira internação durou cerca de 1 mês. Em outubro de 2015, a informação veio a público. A revista People noticiou e a assessoria confirmou que a atriz estava se afastando de Nashville para tratamento. Ela voltou ao set em janeiro de 2016 e assim que as gravações da temporada terminaram, retomou o tratamento. Em maio daquele ano, a porta-voz dela emitiu nova declaração, confirmando que a atriz estava buscando ajuda voluntariamente. Agora repare no que estava acontecendo ao mesmo tempo, porque é aqui que a coisa fica difícil de acreditar. Enquanto Hayden se tratava de depressão pós-parto na vida real, a personagem que ela interpretava na televisão também tinha depressão pós-parto. Os roteiristas escreveram para Juliette Barnes uma trama de alcoolismo, depois uma gravidez, depois a depressão pós-parto. E na temporada final, escreveram que Juliette abandonava a filha e ia embora para outro país. Anos depois, em entrevista à revista Women's Health, Hayden disse com todas as letras que eles escreveram a vida dela dentro da série. E no Red Table Talk explicou o que aquilo significava na prática. Ela tinha que ir trabalhar todos os dias e encenar exatamente o que estava vivendo de verdade. E por isso, quando chegava em casa, não queria sentar com os próprios sentimentos e resolvê-los. Nas palavras dela, ela só queria escapar. Sobre a doença em si, Hayden falou publicamente pela primeira vez em setembro de 2015, num programa de auditório. Disse que, quando se fala em depressão pós-parto, as pessoas imaginam que a mãe sente coisas negativas em relação ao filho, e que ela nunca teve esse tipo de sentimento, mas que ninguém entende o quanto o espectro daquilo é largo. A Women's Health descreveu a sensação como uma desesperança extrema, como se todas as paredes se fechassem em cima dela. Havia ainda um segundo problema, que ela só explicaria em detalhe muito mais tarde. O álcool tinha aumentado na casa dos 20 anos, e os opioides entraram na vida dela por prescrição médica para tratar uma dor severa no pescoço. Em 2018, 3 coisas aconteceram no mesmo ano. Nashville chegou ao fim. Hayden e Vladimir Klitschko se separaram. E ela tomou a decisão que carregaria pelo resto da vida. Assinou a custódia integral da filha para o pai. Kaia foi morar na Ucrânia. Hayden chamaria aquilo mais tarde de partir o coração e de um pesadelo acordado. Ela disse que, depois que a série acabou, o quadro piorou e que se internou numa clínica onde acabou ficando 8 meses. Nas palavras dela, já tinha se cansado de si mesma e sabia que dessa vez o processo seria mais longo. Foi exatamente nesse período, no ano mais devastador da vida dela até então, que Hayden Panettiere começou um relacionamento com um homem que, 2 anos depois, seria condenado pela justiça americana por agredi-la. Brian Hickerson tinha 30 anos quando começou a namorar Hayden Panettiere em 2018, logo depois do fim do noivado com Klitschko. Era corretor de imóveis e ator aspirante da Carolina do Sul. A relação durou com idas e vindas até 2022. Em maio de 2019, Hickerson foi preso sob suspeita de violência doméstica e liberado após pagar $50 mil de fiança.
Uma medida protetiva foi emitida. Depois foi retirada e o caso acabou arquivado. E aqui vem a parte que a maioria dos vídeos sobre esta história prefere não contar, mas que é essencial para entender o que aconteceu. Depois do arquivamento, Hayden voltou para ele. A imprensa americana noticiou a reconciliação. Quem já acompanhou um caso real de violência doméstica sabe que esse padrão de retorno é regra, não exceção. Não é fraqueza de caráter. É como o ciclo funciona. Na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2020, Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o escritório do xerife do condado de Teton, no Wyoming, atendeu uma ocorrência numa residência particular por volta das 2:30 da manhã. Segundo os documentos judiciais obtidos pelo jornal Jackson Hole News, Hayden chamou a polícia depois de ser atingida com um soco no rosto. Ela trancou o namorado do lado de fora e os agentes o encontraram na entrada da garagem. O relatório policial registrou lesões visíveis no rosto dela. Hickerson foi preso e acusado de agressão doméstica e de interferir com a ação policial. Ele se declarou inocente na ocasião. Em julho de 2020, Hayden fez o que não tinha conseguido fazer antes. Procurou vários departamentos de polícia e relatou uma série de episódios. As acusações formais contra Hickerson somaram 8. 4 acusações graves de lesão contra a companheira, uma de agressão simples, 2 de agressão com arma perigosa e uma de dissuadir uma testemunha de levar o crime adiante. Os fatos apurados iam de maio de 2019 a janeiro de 2020. Foi nesse momento que ela veio a público. Em declaração divulgada na imprensa e publicada no próprio Instagram, escreveu que estava apresentando a verdade sobre o que lhe aconteceu com a esperança de que a história dela desse a outras pessoas em relações abusivas a coragem de procurar a ajuda que merecem, e que estava preparada para fazer a sua parte para garantir que aquele homem não machucasse mais ninguém. O advogado dela, Alan Jackson, declarou à imprensa que depois de anos sofrendo como vítima de abuso psicológico, emocional e físico severo, Hayden Panettiere tinha começado o processo de retomar a própria vida. No dia 20 de abril de 2021, Hickerson aceitou um acordo judicial. Declarou-se sem contestação a 2 acusações graves de lesão contra a companheira, e as outras 6 foram retiradas. A sentença: 45 dias na cadeia do condado, 4 anos de liberdade condicional formal, 52 aulas obrigatórias sobre violência doméstica, $500 de multa, proibição de comprar armas de fogo e uma medida protetiva de 5 anos impedindo qualquer contato com ela. Ele se entregou em 7 de maio, na cadeia central masculina de Los Angeles, e saiu no dia 19. 5 anos depois, em maio deste ano, quando o livro dela foi publicado, o próprio Hickerson procurou a imprensa americana e disse, sobre a versão que ela escreveu, que aquilo falava por si mesmo, que ele tinha sido preso por abusá-la e que não culparia os amigos dela por estarem furiosos com ele. Contou também que pediu a Hayden para tirar do livro um episódio específico, uma noite em que estava bêbado e ameaçou atirar um telefone nela, dando 10 segundos para ela correr. Ela manteve o episódio no livro. Ela estava, finalmente, ganhando o controle da própria história. E então, numa manhã de fevereiro de 2023, o telefone tocou com uma notícia vinda de Nova York. 2023 era para ser o ano bom. Depois de um tratamento em regime de internamento no início de 2020, Hayden estava sóbria. Estava solteira, fora do relacionamento com Hickerson. E estava voltando a trabalhar, depois de 4 anos praticamente sumida das telas. Com Pânico 6, retomando a personagem Kirby Reed, que ela tinha criado em 2011. No dia 19 de fevereiro de 2023, um amigo de Jansen Panettiere foi até o apartamento dele, em Nova York, porque ele não tinha aparecido numa reunião de trabalho. Encontrou-o sentado numa cadeira, sem responder. Jansen tinha 28 anos. Era o único irmão de Hayden, 5 anos mais novo, também ator, com passagens por séries como Even Stevens, Todo Mundo, Odeia o Chris e The Walking Dead, e nos últimos anos dedicado sobretudo à pintura. Uma semana depois, a família divulgou um comunicado, assinado pelo pai Skip, pela mãe Leslie e por Hayden. Informaram que, ainda que aquilo oferecesse pouco consolo, o legista tinha apontado a morte súbita de Jansen como resultado de cardiomegalia, um coração aumentado, combinada com complicações na válvula aórtica. E escreveram uma frase sobre ele que vale ser repetida,
que o coração de Jansen podia ser visto nos olhos dele, e o charme naquele sorriso, e a alma nas pinturas dele. Poucas semanas depois, Hayden estava na turnê de divulgação de Pânico 6. Ela tinha combinado aquilo antes. Não cancelou. No programa Good Morning America, o apresentador Michael Strahan ofereceu condolências no fim da entrevista. Ela se emocionou e respondeu apenas que ele estava ali com ela. O que veio depois, ela levou mais de um ano para conseguir explicar. Disse à revista People que quando perdeu o irmão, sentiu ter perdido metade da própria alma. Disse que era a irmã mais velha, que era função dela proteger o irmão mais novo, e que ficou tomada por uma culpa por não ter feito esse trabalho. O corpo dela reagiu ao luto. Relatou ter desenvolvido agorafobia, medo de sair de casa e um ganho de peso rápido. Nas palavras dela, a revista chegou a não se reconhecer. Em 18 de setembro de 2024, a People publicou essa entrevista de capa e junto um vídeo no Instagram. Foi um desastre. Milhares de comentários apontaram que a fala dela estava arrastada e que ela mal conseguia manter os olhos abertos. Uma parte do público acusou a revista de exploração e exigiu que o vídeo fosse retirado do ar. A assessoria dela declarou ao Page Six que falar do irmão pela primeira vez tinha sido muito emocional, que tinha sido um dia longo e exaustivo, e que ela não estava sob efeito de nada. A própria Hayden publicou uma resposta no Instagram, dizendo que achava inconcebível estar naquela posição, mas que se sentia forçada a se explicar num espaço onde não fosse criticada pela velocidade com que falava. Explicou que estava havia 2 dias sem dormir. Foi mais ou menos nesse período que ela começou a escrever. Levou cerca de 2 anos. Antes do lançamento, numa entrevista à revista Us Weekly, Hayden assumiu publicamente pela primeira vez que era bissexual. Sobre ter demorado tanto, disse que sempre foi o medo de não ser perfeita. O medo do que a equipe dela ia pensar e do que o público ia opinar. E acrescentou uma frase que é o resumo do livro inteiro, que era triste ter esperado até os 36 anos para partilhar aquela parte de si. Mas antes tarde do que nunca. O livro foi anunciado para o dia 12 de maio e chegou às livrarias no dia 19 de maio de 2026. Ela contou que uma das coisas que mais a apavorava ao decidir escrever era saber exatamente o que viria junto. Sentou-se consigo mesma, tomou a decisão e concluiu que era mais importante contar as próprias histórias e limpar a lousa de uma vez. E aqui está a última coisa que Hayden Panettiere disse publicamente sobre tudo isso. Na que foi reportada como a sua entrevista final, concedida à publicação sobre gravidez e maternidade Dear Momé, ela falou de novo sobre a depressão pós-parto e se descreveu assim: uma guerreira, uma mulher que passou por mais trauma do que jamais imaginou que enfrentaria, mas resiliente. Hayden Panettiere morreu 5 dias antes de completar 37 anos. 3 meses depois de publicar o livro, em que finalmente contou tudo. A causa da morte segue sob investigação da polícia de Greenville e do gabinete do legista do condado, e até este momento nenhuma conclusão oficial foi divulgada. Nas horas seguintes ao anúncio, Esta Sou Eu, um acerto de contas, voltou ao primeiro lugar da lista de biografias mais vendidas da Amazon. Foram milhares de pessoas comprando, no mesmo dia, o livro de uma mulher que passou 32 anos diante das câmeras sendo contada por outros, e que teve exatamente 3 meses vivendo num mundo onde a própria versão dela finalmente existia por escrito. Ela dizia que o que mais a assustava não era o que estava no livro. Era saber o que viria depois de publicá-lo. Publicou mesmo assim. Deixa o like se você chegou até aqui, porque isso empurra esta história para mais gente que não sabia de metade dela. E responde uma coisa nos comentários, porque eu quero mesmo saber. O que te chocou mais? O Grammy, aos 9 anos de idade? Ou o fato de os roteiristas de Nashville terem escrito a depressão pós-parto real dela dentro da personagem, obrigando-a a encenar todos os dias aquilo que estava vivendo em casa? E se esta história te prendeu, o vídeo que está aparecendo aqui na tela conta a história de outro artista que entrou na mesma engrenagem cedo demais e pagou o preço em silêncio. Clica ali. Até o próximo.